Atenção, time! Começando o nosso briefing para a missão Direitos Políticos. Este é um território absolutamente decisivo para a aprovação no concurso da Defensoria Pública da União. Então, equipamento ajustado, foco total, vamos começar. Olhem aqui os objetivos da nossa missão. Esse é o mapa, o nosso plano de ataque. Vamos passar por cada uma dessas fases, dominando o terreno para garantir a vitória lá na prova. Certo, para começar a gente precisa entender a regra número 1, a base de tudo. O princípio que sustenta todo o sistema, a soberania popular. E o que isso significa na prática? Significa que todo o poder vem do povo. E como o povo exerce esse poder? Através do sufrágio universal, que se manifesta pelo voto. E esse voto tem 3 características que são sagradas. Ele é direto, é secreto e fundamental. Tem o mesmo valor para todo mundo. É a regra de ouro do nosso jogo democrático. Ok, vamos avançar para a primeira fase da nossa operação. Identificar quem são os jogadores. Ou seja, quem é que tem a obrigação de votar, quem tem a opção de votar e quem simplesmente está fora do jogo. A distinção aqui é crucial e cai direto em prova. Para quem tem mais de 18 anos, o voto é um dever, é obrigatório, ponto. Mas, para os analfabetos, para os maiores de 70 e para a galera mais jovem entre 16 e 18 anos, a participação é uma escolha, é facultativa, é um direito que pode ou não ser exercido. Agora, atenção máxima aqui. É fundamental memorizar quem não pode se alistar como eleitor. São 2 grupos bem específicos. Primeiro, os estrangeiros, por uma questão óbvia de soberania, e segundo, os conscritos, ou seja, aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. Um detalhe importante, para os conscritos, essa proibição é temporária, tá? Vale só durante o período do serviço. Beleza, a gente já sabe quem pode votar. Agora vamos fazer um upgrade. Vamos analisar o que um cidadão precisa ter para poder ser votado, para concorrer a um cargo. São as chamadas condições de elegibilidade. Isso aqui, pessoal, é como um checklist. E tem que marcar todos os itens sem exceção. Para ser candidato, é preciso ser brasileiro, estar em dia com os direitos políticos, ter o título de eleitor, morar na região pela qual concorre e, claro, ser filiado a um partido político. Faltou um, já era. As idades mínimas são um clássico de prova. É bom ter isso na ponta da língua. Reparem que existe uma hierarquia. 35 anos para os cargos mais altos, presidente e senador, 30 anos para governador e 21 anos para deputados, prefeitos e vereadores. E o pulo do gato. Essa idade tem que ser comprovada na data da posse, não no dia da eleição. Cuidado com essa pegadinha. Sobre a filiação partidária, o Supremo Tribunal Federal já botou uma pá de cal na discussão. Não existe candidatura independente no Brasil, as chamadas candidaturas avulsas. Para concorrer, tem que estar em um partido. É uma regra do jogo, sem brechas. Agora a gente entra num terreno mais perigoso, o campo minado das inelegibilidades. São as situações que, mesmo a pessoa preenchendo todos os requisitos, a impedem de ser candidata. Existem as inelegibilidades absolutas. O que quer dizer absoluta? Quer dizer que vale para qualquer cargo eletivo, sem exceção. E quem se encaixa aqui? Os inalistáveis, que a gente já viu, e os analfabetos. Olha que interessante. O analfabeto pode votar se quiser, mas ser votado não pode. E chegamos num conceito importantíssimo, a inelegibilidade reflexa. Pensa num efeito espelho. A inelegibilidade de um chefe do executivo, como o presidente, o governador ou o prefeito, reflete nos seus parentes e no cônjuge. Eles não podem se candidatar na mesma área de atuação do titular. A ideia aqui é evitar a formação de clãs políticos e proteger a moralidade pública. E aí, claro, sempre tem quem tente dar um jeitinho, né? Mas o STF já se antecipou. Essa súmula vinculante diz que não adianta se divorciar no meio do mandato só para liberar o parente para se candidatar. O Supremo considera isso uma fraude à Constituição e a inelegibilidade continua valendo. Grave bem este número, 6 meses. Ele é o prazo de desincompatibilização. Um presidente, governador ou prefeito que queira concorrer a um cargo diferente precisa renunciar 6 meses antes da eleição. E esse mesmo prazo de 6 meses é o que define se os parentes de quem assume como substituto se tornam inelegíveis também. Certo. E o que acontece quando os direitos políticos de alguém são afetados? Vamos entender a diferença entre uma punição temporária, um pause no jogo e uma situação definitiva, um game over. Ponto de atenção máximo aqui, pessoal. Isso é questão certa de prova. No Brasil, é proibida a cassação de direitos políticos, que seria uma retirada arbitrária, sem previsão legal. O que a Constituição permite são 2 coisas: a perda ou a suspensão.
e só nos casos que ela mesma lista. A lista é fechada. Então, vamos diferenciar. De um lado, a perda, que é a mais drástica, ocorre em situações extremas como o cancelamento da naturalização. Do outro lado, a suspensão, que é temporária. Ela dura enquanto o motivo existir. Por exemplo, uma condenação criminal ou por improbidade administrativa. Acabou o efeito da condenação, a suspensão acaba junto. E falando em acabar a suspensão, o Tribunal Superior Eleitoral deixou isso bem claro com essa súmula. Assim que a pessoa cumpre a pena, a suspensão dos direitos políticos acaba. É automático. Não precisa de um novo processo, não precisa pedir reabilitação. Cumpriu, tá liberado. Para fechar nossa missão, vamos para a última fase, o jogo em equipe. Nenhum candidato joga sozinho. Eles precisam dos partidos políticos, que funcionam como as guildas nesse universo. E eles também têm regras. Existem 4 pilares para que um partido possa operar legalmente no Brasil. Ele precisa ter caráter nacional, não pode receber grana de fontes estrangeiras, tem que prestar contas de tudo à Justiça Eleitoral e sua atuação no parlamento deve seguir a lei. Os partidos têm autonomia para se organizar internamente, sim, mas essa liberdade não é total. E aqui vem uma regra importantíssima e relativamente recente. As coligações, aquelas alianças entre partidos, estão proibidas nas eleições proporcionais, ou seja, para deputado e vereador. Para os cargos majoritários, como presidente e governador, ainda pode. Missão cumprida. As regras do jogo estão na mesa. Dominamos o campo de batalha dos direitos políticos. Agora, a estratégia para aplicar esse conhecimento e conquistar a aprovação, essa parte da jornada é com cada um. E só para registrar, a análise deste tópico foi uma sugestão do perfil @oconcurseiro-de-fé, que é uma comunidade focada em apoiar quem está nessa batalha dos concursos. E para montar este material, nós consultamos fontes de altíssimo nível, especializadas na preparação para grandes certames.